Num acidente de trânsito, quem não tem habilitação está sempre errado e vai ser obrigado a pagar todos os danos e despesas ali causadas. Imagine a seguinte situação: você não tem habilitação, estava lá dirigindo o seu automóvel, passando ali na filinha de carro, sinal aberto, no verde, tudo bacaninha, alguém avança o sinal vermelho na transversal e pum, colide com a lateral do seu carro. Desce todo mundo. Na hora que coloca as cartas na mesa, esse que causou o acidente percebe que você não tem habilitação. O que ele faz? Vira para você e fala: peraí, você não tem habilitação, você está todo errado. Não era nem para você estar aqui dirigindo esse carro. O fato de você estar aqui acabou causando aí, provocou o acidente e coisa e tal. Na maioria das vezes, a pessoa que não tem habilitação, até por medo ali da repreensão que pode receber ali da polícia e das consequências que isso vai gerar para ele por não ter habilitação, ele acaba cedendo e falando: tudo bem, eu vou pagar o conserto do seu carro, mesmo o camarada tendo colidido no carro dele, veja bem. Mas o que a legislação diz sobre isso? Nem tudo está na legislação de trânsito, tá? O causador do acidente, essa pessoa que avançou o sinal vermelho e colidiu no veículo desse habilitado, no caso você sem habilitação, ele vai sim ser responsabilizado pelos danos materiais e até pessoais causados, e morais também, causados por ele por ter avançado o sinal vermelho. Ele vai responder pelo artigo 186 do Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Viram? Ato moral. Pode até nem ter gerado dano material, só o dano moral já pode sim ser responsabilizado aqui. Mas no caso aqui a gente está falando de dano material. Houve uma colisão de veículos e ele tem prejuízos materiais. E ele ainda responde também pelo artigo 927 do mesmo Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ato ilícito, previsto lá no artigo 186 ou 187, que nós acabamos de ler, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Perceberam que o causador do acidente, aquele que avançou o sinal vermelho, vai sim ser obrigado a reparar os danos materiais e pessoais e morais causados aí. Em alguns casos, ele vai ser enquadrado até no crime de homicídio ou lesão corporal, a depender do resultado disso. Se esse avanço de sinal vier a resultar ali em vítimas, ele vai responder também pelo 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, e as penas são mais pesadas. Mas, professor, e a pessoa sem habilitação não vai dar nada para ela? Vai sim. Conduzir o veículo sem habilitação é infração de trânsito, previsto no artigo 162, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma multa de R$ 880,41. Ele ainda pode responder pelo artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, se a prática ali da condução do veículo for comprovada ali que gerou perigo de dano concreto. Mas nada disso tira a culpa daquele que avançou o sinal vermelho e passa para esse que estava sem habilitação. Cada um vai responder pelo seu erro. Eu encontrei aqui pelo menos 2 julgados de 2 casos distintos, onde eu vou mostrar para você o que o tribunal e até mesmo em instâncias recursais decidiu em casos assim envolvendo pessoas sem habilitação. O primeiro caso é de um motociclista, um homem motociclista sem habilitação, estava trafegando na dele, tranquilo, e uma mulher habilitada foi fazer uma conversão à esquerda, e na hora de fazer a conversão à esquerda, ela fechou um pouco mais, atingindo a contramão, e ali ela colidiu com esse motociclista. Foi um acidente grave, teve ali o dano material da motocicleta e esse motociclista teve lesão grave na perna e posteriormente chegou a perder essa perna. A justiça em primeira instância, obviamente, condenou essa mulher que fez a conversão de forma errada, tanto a indenizar esse moço sem habilitação pelos danos materiais, como também pelos danos morais causados aí pela perda da perna dele, e a indenização foi alta, pesada. Claro que ela recorreu e perdeu até em última instância. Veja aqui qual foi a alegação do juiz ou do tribunal nessa decisão em final. No tocante à alegação de ausência de habilitação para conduzir, cuidar-se-ia, quando muito, de mera infração administrativa, ou seja, o fato de o apelado, a vítima, não estar habilitado para pilotar motocicleta não faz com que a culpa pelo evento danoso seja presumivelmente dele. Normalmente, como no caso, quando se constata a culpa exclusiva da outra parte envolvida. Ficou claro? O juiz disse: o fato de não ter habilitação para conduzir a motocicleta não foi o nexo causal da circunstância.
e manteve a sentença aí pesada em relação a essa mulher que fez a conversão fechada e causou o acidente. O segundo caso é de um automóvel e um caminhão. Esse caminhoneiro fez uma manobra arriscada ali e acabou colidindo com o automóvel. Isso foi para a justiça e o motorista desse automóvel estava com a habilitação vencida, ou seja, naquele momento ele estava sem habilitação. O caminhoneiro perdeu na primeira instância, recorreu e lá no Superior Tribunal de Justiça a decisão foi a seguinte: segundo a jurisprudência dessa corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta por si só a culpa concorrente, ou seja, cada um fica com a culpa dele, né? Sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. Mais uma vez, o fato desse camarada estar com a habilitação vencida ou sem habilitação naquele momento não foi o que causou o acidente. O que acontece em alguns casos, eu posso dizer que a maioria das vezes até vi isso acontecendo, que a pessoa sem habilitação, ela já imaginando que pode receber ali punição severa, igual a multa de R$880, ela calcula o prejuízo dela. Se ela perceber que o prejuízo material do veículo dela, da moto dela, ficar num valor menor do que a multa que ela vai pagar, ou até mesmo que ela vai gastar ali com advogado para se defender num possível crime do 309 do Código de Trânsito, ele chama o causador do acidente e diz: tá bom, você avançou o sinal vermelho e colidiu com o meu carro. Vamos fazer o seguinte, cada um fica com o seu prejuízo. Eu não tenho habilitação, reparo o meu veículo, você avançou o sinal vermelho, repara o seu e pronto. Aí acaba ali numa palavrada, eles decidem dessa forma. Mas isso porque quem estava sem habilitação percebeu que o conserto do veículo dele ficaria mais barato do que a multa por não ter habilitação. Porque na hora que a polícia chegar vai fazer essa multinha para ele, né? Mas nesse caso foi um acordo. Agora entenda, não significa que quem não tem a habilitação foi o causador do acidente ou passa a ser responsabilizado por esse acidente. Agora, sabe o que não tem perdão de jeito nenhum e é gravíssimo? Gravíssimo é você sair desse vídeo sem deixar o seu like aqui e compartilhar, né? Canal Leg Trans sempre trazendo informação rápida, precisa e confiável.